Olá, meu nome é Érico Foquini da Silveira, sou oncologista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre câncer de pulmão. O câncer de pulmão, segundo estimativas de 2020, é o terceiro mais comum entre os homens e o quarto entre as mulheres. No mundo, ele é o primeiro em incidência entre os homens e o terceiro entre as mulheres. Em mortalidade, ele é o primeiro entre os homens e o terceiro entre as mulheres, segundo estimativas de 2020 da Organização Mundial de Saúde. A taxa de incidência veio diminuindo desde meados da década de 80 para os homens e desde meados dos anos de 2000 entre as mulheres. Essa diferença deve-se aos padrões de cessação de tabagismo que são diferentes entre os sexos. No fim do século XX, o câncer de pulmão se tornou uma das principais causas de morte evitáveis no mundo. O tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são uma das principais causas de câncer de pulmão. Cerca de 85% dos casos de câncer de pulmão têm alguma relação à exposição a derivados do tabaco. A taxa de mortalidade de câncer de pulmão reduziu cerca de 4% entre 2011 e 2015, isso por conta da redução da exposição ao tabaco. O diagnóstico do câncer de pulmão é feito através de alguns sintomas que podem aparecer, como tosse persistente, escarro com sangue, dor torácica, ou através do achado de algum tipo de nódulo, através de um raio-x, por exemplo, feito por conta de uma outra causa. Após a identificação de um nódulo suspeito, esse nódulo é biopsiado. Essa biópsia servirá para o diagnóstico do câncer de pulmão e também para a avaliação de um painel molecular que hoje em dia é necessário para a identificação do melhor tratamento a ser feito para esse paciente. Após o diagnóstico, o paciente entrará na etapa de estadiamento. Estadiamento é o momento onde será realizado vários exames para se identificar em que momento da doença ele está. Se está em uma fase inicial da doença ou se já encontra como doença metastática, ou seja, com doença em outros sítios ou órgãos. Esse estadiamento, junto com o painel molecular e o tipo de câncer, é que definirá a conduta a ser adotada para o paciente. Nos tumores iniciais e localizados, o tratamento sempre deverá ser cirúrgico. Nesses casos, cerca de 90% dos pacientes estarão curados sem a necessidade de nenhum outro tipo de tratamento adicional. Porém, nosso maior desafio nos últimos 30 anos foi tentar melhorar o tratamento dos pacientes com doença localmente avançada ou metastática. Felizmente, na última década, devido à melhoria da tecnologia em radioterapia, de novas drogas quimioterápicas, o advento das terapias-alvo e principalmente da imunoterapia moderna, nós tivemos um grande avanço no tratamento desses pacientes com doença mais grave. Para se ter ideia deste avanço, no passado, quando um paciente com doença metastática viveria cerca de 6 meses apenas após o diagnóstico, tentávamos com os tratamentos de quimioterapia, com os protocolos antigos, atingir cerca de 1 ano de vida. Atualmente, com as novas terapias-alvo e imunoterapia, já é possível ultrapassarmos a barreira dos 3 anos de sobrevida global, com uma qualidade de vida muito maior, com muito menos efeitos colaterais e podendo viver mais. Ou seja, hoje em dia, as pessoas podem viver mais e viver melhor, mesmo com situações que antes eram considerados muito mais críticas. Por isso, antes de mais nada, não fume e encoraje as pessoas que você conhece também a abandonar esse hábito. E se você sentir qualquer um dos sintomas que nós falamos nesse vídeo, procure um médico, pois o câncer de pulmão tem cura e mesmo em situações mais complicadas, hoje em dia, pode-se fazer ótimos tratamentos e viver muito mais e melhor.